Que Deus, nosso Pai, nos abençoe a todos nesta noite de reflexões, que a luz de Jesus possa brilhar sobre nós, alcançando-nos os corações, penetrando-nos o mundo íntimo e projetando-se ali, abrindo novos horizontes mentais e impelindo-nos à renovação dos sentimentos. Está aí a base daquilo que buscamos, da nossa regeneração à luz do Evangelho de Jesus. Antes de iniciarmos as nossas reflexões nesta noite, gostaria primeiramente de agradecer pelo convite que nos foi feito, tanto pela oportunidade pela qual nos sentimos honrados de estar participando dessa edição especial, 20 anos do Encoraje. Podemos conhecer melhor a história do evento, toda a trajetória dos corações ali por detrás e ficamos realmente tocados. A alegria também de podermos ver tantos jovens na busca, em torno do Espiritismo, em torno da mensagem de Jesus, e também a grata satisfação de estar aqui, no Amor e Caridade, falando sobre a mensagem de Jesus, pela primeira vez aqui em Cascavel. Esperamos poder retribuir o montante de carinho que já pudemos sentir na forma dos abraços, das palavras. Não conseguimos expressar isso de outra maneira senão buscando transmitir a vocês aquilo que a nós, Espírito em jornada também, aprendiz, nos tem feito tanto bem. A mensagem do Cristo, explicada por Kardec, pelo Consolador, por todos aqueles que têm laborado nesta seara e a quem tanto devemos. Então, que a espiritualidade amiga nos possa amparar a todos, para que, vivendo esses momentos aqui de um verdadeiro ágape espiritual, possamos voltar ao mundo, à rotina, às nossas vidas, com o coração repleto de esperança, de coragem para a boa luta, de inspiração para as melhores escolhas e, acima de tudo, que é de amor, que é a força sustentadora e mantenedora da vida, sem a qual não viremos a conhecer o que é o reino que Jesus nos propôs. E em falando dele, da figura inolvidável que tem vencido séculos e que permanece tão luminosa como nunca, cujas palavras parecem tão atuais, e quanto mais o tempo passa, mais atuais se fazem, porque mais também o nosso coração as busca, mais o nosso coração se satura das ilusões, dos caminhos ilusórios que tantas vezes temos percorrido, e cada vez mais o caminho que ele propôs se nos torna a única senda possível, sem a qual não haveremos de alcançar a felicidade tão ansiada, a paz há tanto tempo buscada. E o cronista, o grande cronista do Evangelho, Irmão X, Humberto de Campos, nos traz um registro no seu livro Cartas e Crônicas, capítulo de número 5, em que ele nos fala um pouco dos bastidores do Evangelho. Bendita a doutrina espírita que nos permite ir além daquilo que o Evangelho em si nos trouxe em termos de registros. A doutrina espírita nos permite viver um pouco, imergir naqueles tempos, naqueles momentos, naqueles encontros, e isso nos é tão especial, isso fala tão fundo ao nosso coração, é como se nos sentíssemos realmente mais próximos daquela epopeia, mais juntos ao coração de Jesus. Humberto então nos traz uma informação de que após aquela conhecida passagem da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aquela passagem, aquele momento que antecede a sua crucificação, vivia ele ali os seus últimos dias enquanto encarnado entre nós. Pouco depois daquele momento, diz-nos Humberto que ele se encontrava na casa de Arão, uma casa simples, singela, Arão, um curtidor, e ali conversava com alguns indivíduos que o interrogavam a respeito da sua mensagem, da sua proposta, em especial com Zacarias, que era um conhecido detentor de vinhedos na cidade de Jericó e que havia se dirigido a Jerusalém para a festa da Páscoa, mas também e principalmente para ter a oportunidade de encontrar a Jesus. Aquele sobre o qual havia ouvido falar, aquele cuja mensagem já se dispersava
já era difundida por toda aquela região e atraía, despertava a tantos corações. Então ali Zacarias conversava com o Mestre acerca de um dos pilares fundamentais do Evangelho, uma das promessas principais, o reino de Deus. Queria ele entender melhor o que era o reino e, acima de tudo, qual o caminho para chegar até lá. O Senhor, então, traz uma descrição muito bela sobre os paradigmas do futuro, quando, enfim, na terra, mas antes disso, nos corações, o reino encontrar espaço. Nós temos visto no Evangelho essa imagem muito bonita, como, por exemplo, vemos lá no livro de Apocalipse, concluindo, fechando o Novo Testamento, a imagem da Jerusalém de cima, que vem descendo até encontrar espaço, até encontrar, de fato, fundação na terra. É uma imagem bonita deste reino de Deus a representarem os paradigmas, as ideias, os princípios que já vigoram nas esferas sublimadas, mas que um dia verão de vigorar também na terra, em nossos corações. Então Jesus começa a descrever para ele, para nós, o que seria aquele reino, com palavras muito belas, com horizontes portadores de muita esperança, e assim vem descrevendo, falando de como os muros de preconceitos, de divisões haveriam de cair quando o reino pudesse, enfim, se implantar. Zacarias, naturalmente, fica extremamente tocado com aquela descrição. Mas então volta-se para Jesus e diz: Senhor, Mestre, vim até Jerusalém para cultuar as tradições de nossos antepassados. Era hábito de todo judeu àquele tempo dirigir-se a Jerusalém, especialmente nas chamadas grandes festas, para ali poder honrar as tradições daqueles que os haviam antecedido, e assim ele o fazia. Mas dizia mais, como um coração que já estivesse sedento por algo mais, volta-se para Jesus e diz: eu envelheci arando a terra e sonhando com a paz. Tenho seguido os preceitos de Moisés, mas do fundo de minha alma, do fundo de meu coração, gostaria de entender e alcançar esse reino de que te fazes portador. Por isso, se vim aqui buscando honrar as tradições de nossos pais, acima de tudo, vim desejoso de conhecê-lo, de encontrá-lo e principalmente de entender o que é esse reino. E eu vim, Mestre, lá de minha estância até aqui, sair de Jericó e percorrer as trilhas, os caminhos que me trouxeram até esse encontro. De vila em vila, passo a passo, de casa a casa, ali estava um caminho claro, definido. Mas e para esse teu reino, qual o caminho? Qual o caminho do reino, Mestre? Jesus, então, inicia a resposta, dizendo-lhe: o caminho para o reino é uma longa ascensão. Mas antes que pudesse concluir as suas palavras, a multidão invade aquela pequena residência e em festa, ainda naquele clima das hosanas, dos coros de esperança, enfim, o Messias havia chegado, a multidão então arrebata Jesus dali e ele não pôde concluir a resposta para Zacarias. Ele releva aquilo, dirige-se aos parentes que moravam naquela região, no chamado Vale do Rinom, e ali passa 2 dias a conversar com os parentes sobre aquilo que havia ouvido, sobre aquele novo mensageiro e aquela mensagem. Passados 2 dias, ele volta a Jerusalém, mas o cenário que encontra é completamente diverso. Se naquele primeiro momento o clima era de festa, de gozo, de euforia, agora a cidade parecia tomada por uma sombra. O clima já não era mais o mesmo. Aquela multidão que antes parecia festiva, alegre, esperançosa,
agora demonstrava uma certa agressividade. E é então que, estupefato, surpreendido, ele percebe a figura daquele amado amigo. Não mais agora exaltado pelas multidões, mas de maneira inesperada, sob um madeiro pesado. Ensanguentado estava o mestre. E aquela mesma multidão que há poucos dias o exaltava, o glorificava, o recebia em festa, agora era a multidão que dele zombava, que o apupava e que mais tarde ele perceberia, entre Barrabás e aquele amigo do povo que tantas bênçãos havia distribuído, seria relegado em prol de Barrabás. Zacarias, naturalmente, fica muito impactado com aquela cena. Não imaginava que o cenário poderia se transformar assim, tão de improviso, de maneira tão inesperada. E ele busca seguir o cortejo, ansioso por se aproximar de Jesus. Talvez pudesse fazer algo por ele. E é então que, num determinado momento, depois de se colocar em meio à multidão, entre empurrões, entre xingamentos, injúrias que eram proferidas na direção daquele meigo rabi, ele consegue, em determinado momento, se aproximar um pouco mais dele. Naquele exato momento em que Jesus para conversar com aquelas mulheres que o acompanhavam há tanto tempo e que em lágrimas queriam de alguma maneira consolá-lo. Aquele momento tão bonito no Evangelho em que o Mestre Divino cruza os ombros, face ensanguentada, ao invés de receber o consolo, dedica-se como sempre a consolar. Mulheres, mulheres, não choreis por mim, choreis por vós e por vossos filhos. Porque se isso fizeram a vara verde, que não farão as varas ressequidas, que somos, que temos sido nós outros. Como a dizer, estou apenas no caminho de fidelidade ao Pai. Alegro-me em verdade por ser fiel a Ele e dirigir-me novamente ao encontro que tanto espero. Agora vós, todos, tereis muitos séculos de lutas, muito a fazer para que um dia, enfim, a seiva do Evangelho, de árvores secas que temos sido, possa nos converter em árvores dadivosas, a ofertarem para o mundo flores, frutos, sombra, vida. Nesse momento em que Jesus dialogava com as mulheres, antecedendo até, se aproxima Zacarias, cai de joelhos aos seus pés em pranto e consegue dizer apenas: Senhor, Senhor. O que vi ontem ou há alguns dias e o que vejo hoje. O que é isso, Senhor? Como a indagar também, sem palavras, isso estava no script? Isso estava na proposta? Esse é o programa? E Jesus então tira uma de suas mãos, a destra da cruz que carregava, e coloca sobre aqueles cabelos já embranquecidos pela experiência, o afagando paternalmente. Acrescentando então, como a rememorar aquela resposta que havia ficado em aberto. Sim, Zacarias, sim. Quem quiser alcançar o reino de Deus terá de subir uma longa e escabrosa senda de ascensão. Interrompe a sua fala por um momento, quando alguns xingamentos, quando algumas injúrias se faziam mais altas, aguarda o momento e então, com um gesto de sua mão, aponta para o caminho que se descortinava à frente, pedregoso e poeirento, dizendo então e concluindo a sua resposta a Zacarias e a todos nós: há aqueles que quiserem chegar e alcançar o reino, este, Zacarias, é o caminho. Este é o arremate divino das almas que verdadeiramente se conduzem, se dirigem a Deus. Concluindo com um fecho dourado, luminoso, a sua estada entre nós, mas não o Evangelho. Porque o Evangelho não se finda ali.
no Monte do Calvário. Estéril, seco, sombrio naquele dia. O Evangelho culmina com a noite, ou melhor, com a manhã ensolarada da ressurreição. Mas, para chegarmos à ressurreição, o Calvário, a cruz, há de ser parte da nossa jornada. Há de ser parte desse caminho que o Evangelho nos propõe. E é sobre isso que nós vamos tentar refletir nessa noite, aproveitando até o tema que tem sido também o tema central do Encoraje, aproveitando a ocasião deste ano tão especial para nós espíritas, em que comemoramos os 160 anos do Evangelho redivivo no mundo. A mensagem do Cristo resgatada e, mais do que isso, a nós explicada pelos Espíritos, com as chaves que então nos foram ofertadas. Diante dessas bênçãos que recebemos na condição de espíritas, vale-nos mais uma vez voltar mente e coração para esse roteiro de luz que Jesus nos descortinou. Entendendo a vida do Mestre, toda ela, não só aquele arremate, mas da manjedoura à cruz ou ao Calvário, toda essa vida como um roteiro de luz que se abre à humanidade. A nós, espíritos, que por tantos e tantos séculos temos percorrido os caminhos deste mundo, muitas vezes perdidos, sem norte, achando-nos como que em verdadeiros labirintos, brilha então a luz, o sol que é Jesus, o roteiro que a sua vida nos trouxe, ajudando-nos a nortear as nossas. A fim de que não nos vejamos assim, nessa condição, perdidos, sem rumo, fez o Senhor brilhar em nossos caminhos a sua luz, o sol do Evangelho, para que então possamos nos nortear, nos encontrar e saber para onde estamos indo. Porque perceberemos que a vida de Jesus, de ponta a ponta, da manjedoura à cruz e mesmo depois dela, é um conjunto de respostas, de diretrizes, ou mesmo uma bússola no seu conjunto, para o ser humano que busca, para o ser humano que indaga. Ante essa situação, o que fazer? Ante essa dificuldade, como me portar? Perante esse desafio, qual rumo tomar? Qual a escolha mais acertada? Antes nos faltava referencial, mas a partir do Cristo e da mensagem que nos legou, uma luz nova brilhou em nossos caminhos, e aos que quiserem, o norte não faltará. A diretriz de como operar, fazendo dos nossos caminhos verdadeiramente libertadores, isso não mais nos faltará. Como nos diz Emmanuel, em fazendo uma comparação interessante sobre o antes e o depois de Jesus, falando até do Antigo Testamento, como depois do Novo Testamento, diz-nos ele que antes éramos quais cegos a tatearmos nas sombras de nós mesmos. Vivíamos em busca de respostas que parecia não conseguíamos encontrar em sua plenitude. Mas em Jesus, a luz raiou. Os horizontes se aclararam, a bússola chegou ao nosso coração. E desde então, os que souberem bem escolher terão o norte para se conduzirem, para endireitarem os seus caminhos. Porque caminhos na vida os temos de todos os tipos. Mas com Jesus buscamos o caminho que nos levará mais propriamente, mais prontamente àquilo que ansiamos. Ao reino, à felicidade, à paz. Por isso até o Batista, antecedendo a Jesus, como seu precursor, traz uma mensagem primordial. Endireitai os caminhos do Senhor, tornai retas as suas sendas. Como a nos dizer que no Evangelho, a fundamental proposta é escolher melhor os caminhos pelos quais percorremos a vida. Escolher, ou pelo menos aprender a discernir sobre o rumo certo a adotar. Emmanuel,
no livro com o mesmo título, Rumo Certo, logo ao prefácio, nos diria exatamente isso. Caminhos espirituais os encontramos vários, mas é preciso refletir se temos aproximado os nossos daquele que é o rumo certo, proposto pela vida de Jesus. Diz ele, na vida temos avenidas de ideal, alamedas de sonhos, carreiros de serviço, sendas laboriosas, mas também temos percorrido muitas e muitas vezes atalhos de sofrimento, veredas de provação, corredores de privações educativas e também túneis de experiências perigosas. Caminhos, inúmeros caminhos, muitas e muitas veredas, mas com Cristo desvela-se aos nossos olhos a vereda mais certa, mais justa, para alcançarmos o que tanto temos buscado. É o que os Espíritos também nos vão dizer em O Livro dos Espíritos, quando Kardec e os benfeitores tratam da progressão dos Espíritos, questão 117 em diante. No capítulo, ou melhor, na questão de número 125, Kardec indaga aos benfeitores a respeito das escolhas que os Espíritos vão fazendo ao longo da trajetória espiritual. Ele diz, aqueles que ao longo da sua trajetória não têm feito as melhores escolhas, não têm buscado os melhores caminhos, chegarão ao mesmo fim? Chegarão aos mesmos objetivos, à mesma culminância? E os Espíritos respondem que sim, não poderia ser diferente. A todos os seus filhos, Deus reservou o mesmo destino. Claro que a chegada à meta é um produto não só da misericórdia divina, mas também do livre-arbítrio da criatura. Mas o destino, a destinação, é a mesma para todos. No entanto, acrescentam eles, acerca daqueles que têm escolhido mais vezes caminhos de rebeldia, de orgulho, de vaidade, de endurecimento, para esses, dizem os Espíritos, as eternidades serão mais longas. As eternidades serão mais longas, porque também serão maiores as curvas, porque também serão maiores as voltas, demoradas, longas voltas que vamos fazendo, como naquele símbolo tão bonito que encontramos lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo. O povo em jornada pelo deserto, deixando o Egito, que não é senão um símbolo ali no contexto da escravidão espiritual, da escravidão à matéria. Egito, em hebraico, Mitzrayim, significa estreiteza, limitação. Então a saída do Egito é um símbolo do descolamento, do desapego da matéria em busca de horizontes mais espiritualizados para a vida. Esse é o símbolo da terra da promissão que o povo buscava. Só que em jornada, o que acontece? Em já vendo a terra da promissão, ao invés de adentrarem, ao invés de se proporem a disciplina e a perseverança que os permitisse adentrar a terra prometida, ficam por 40 anos a andarem em círculos pelo deserto. O que é isso senão a nossa história? Porque o Evangelho é a terra da promissão, diria Gamaliel a Saulo, logo após a sua conversão. E há quanto tempo temos visto a terra da promissão, mas também há quanto tempo temos andado em círculos pelos desertos da vida, não querendo endireitar os nossos caminhos, aprendendo com o roteiro de luz que no Evangelho nos foi legado. Essa é a vida de Jesus. No seu conjunto, um somatório de diretrizes com as respostas e orientações a cada experiência que possamos viver na matéria, no mundo. A cada luta, a cada dificuldade, diante de cada encruzilhada, se de coração aberto e postura humilde nos voltarmos à mensagem e à vida de Jesus, a resposta e o norte nos serão apresentados. A escolha de seguir corre por nossa conta. E é isso que o Espiritismo vem então nos relembrar, em nos apresentando a vida de um plano tão mais elevado, em ampliando de maneira tão ampla, de maneira tão extensa,
a nossa perspectiva sobre o que é a vida, a jornada da vida, e qual o papel da mensagem de Jesus nesse contexto, o Espiritismo nos convida principalmente a melhores escolhas. Principalmente a agir e a nos mover vida fora com mais discernimento. Como o seu Honório Abreu gostava tanto de falar, convida-nos o Espiritismo à consciência, a uma vida consciente. Nada nos proíbe, nada, digamos, nos cobra. O Espiritismo não nos exige nada, mas espera tudo, diria também seu Honório. Porque espera da própria consciência, da livre adesão do Espírito, que entende agora, por que tantas curvas? Para que tantos atalhos? Para que seguimos percorrendo os mesmos caminhos que nos têm levado reiteradamente aos mesmos abismos e aos mesmos tropeços, se essa senda luminosa, se esse roteiro de luz já está diante de nossos olhos, esperando-nos apenas percorrer? Essa a ideia, a imagem que do Evangelho se destaca para todos nós. Entendendo que a vida, a trajetória do Espírito, não é senão isso, um caminho. Como Kardec mesmo vai nos trazer no livro Obras Póstumas, numa imagem muito bonita que ele constrói a respeito do que é essa trajetória. No livro Obras Póstumas ele tem um capítulo chamado A Estrada da Vida, ou O Caminho da Vida, a depender da tradução que nos utilizemos, em que ele vai nos convidar a esse olhar panorâmico sobre a trajetória do Espírito, dizendo-nos que estamos todos inseridos numa grande jornada, que culmina no alto de um monte, bem elevado. Mas até chegarmos lá, por várias vezes seremos chamados a cruzar florestas densas, matas fechadas, a representarem cada uma das encarnações dos Espíritos. Ao cruzarmos cada uma dessas jornadas mais ásperas em meio à mata densa, delas saímos mais experientes, mais instruídos como superar os obstáculos, e assim vamos avançando, outros ao nosso lado, com os quais também vamos aprendendo, uns que nos vão contagiando com a sua alegria na caminhada, com a força, com a resolução com que caminham, outros à margem do caminho, feridos, estacionados, exauridos. Essa é a estrada da vida. Aqueles que chegam aos montes, lá ao final, voltam depois em auxílio. Mas para que tudo isso faça sentido e para que nos encontremos mais a propósito nessa jornada, é preciso recorramos a essa luz de Jesus, o roteiro luminoso que nos deixou a representar luz para os nossos próprios passos. Porque, como aprendemos com a doutrina, todos aqui estamos na matéria, na presente encarnação, visando avançar, visando preencher a nossa vida de mais luz. Luz recebida por fora, que nos abre horizontes, que deverá ser luz irradiada de dentro para fora, a iluminar os nossos passos e também a conclamar outras vidas a avançarem também. No fundo, é o que nos traz de volta à matéria. Direcionarmos-nos às propostas que abraçamos do lado de lá e preenchermos o nosso ser, a nossa vida e o caminho ao nosso redor com a luz que pudermos angariar nessa trajetória. Por isso, um tema que é muito presente no Evangelho, uma figura que Jesus constrói e que Emmanuel nos vai ajudar a entender, está registrada no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas ele tem uma grande temática, digamos assim, que é a jornada de Jesus para Jerusalém. Nós mencionamos ao início o que se deu ali naqueles momentos finais, Jesus concluindo a sua trajetória, o seu roteiro luminoso entre nós, desde a singeleza da manjedoura até o exemplo de renúncia e sacrifício da cruz. Cada lição, cada estação da vida de Jesus, uma resposta à humanidade que indaga. Mas essa jornada de Jesus para Jerusalém, ou até Jerusalém, ela é um grande tema do Evangelho de Lucas. Por vários capítulos, a gente vai acompanhando o Mestre e os discípulos nessa jornada. E no fundo, ela é uma representação
do que todos nós, espíritos, viemos fazer na matéria. Emmanuel comenta uma passagem em torno dessa jornada no livro Pão Nosso, capítulo de número 20, chamada a mensagem A Marcha, em que ele vai nos ajudar a ressignificar os símbolos, o Cristo com os discípulos em direção a Jerusalém. Quando Jesus diz assim: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Ou seja, vida é dinamismo, vida é movimento. É preciso caminhar sempre, aproveitando a luz que nos foi ofertada para, em movimento, acendê-la em nós. Porque o Espírito funciona qual um dínamo. Só em movimento é que de fato passa a brilhar. E só acendendo a própria luz é que poderá se orientar com lucidez, daí a própria palavra lucidez, na caminhada a percorrer. Jesus, portanto, fazendo essa jornada a Jerusalém, representa ali o que todos nós vamos viver. Sabia o Mestre que se encaminhava para Jerusalém para os testemunhos culminantes do Evangelho. Diz Emmanuel na mensagem citada, assim também nós. Todos viemos à Terra em direção a Jerusalém de nossos testemunhos. E cada um, ao longo da trajetória da vida, há de perceber qual a sua Jerusalém. A quais desafios maiores será chamado na atual existência, nesse trecho da jornada que estamos a percorrer. Só que é preciso entender melhor a natureza da jornada a que Jesus ali nos convida. Importa caminhar sempre, hoje, amanhã e no dia seguinte. Só que o que de fato é esse caminhar? Porque muitas vezes entendemos por avanço, por caminhada, o que é simples estagnação do espírito. E muitas vezes o que parece ser estagnação, o que parece ser um ponto de parada, é justamente o momento em que o espírito mais tem avançado. Porque esse é um tipo de jornada que não se mede por passos físicos. É um tipo de jornada que não se vê com o olho material, com os olhos do corpo. É uma outra natureza de jornada. Para muitos, diz Emmanuel nessa mensagem, avançar, progredir, é alcançar no mundo posições de mais destaque. É alargar as possibilidades materiais aqui, na matéria, recursos financeiros, monetários, é angariar mais reconhecimento. Para muitos, será essa a visão do que seja avançar. Só que, acrescenta também ele, muitas vezes, quando a criatura julga estar no ápice do caminho, nos pontos mais elevados, para a sabedoria divina, ela não está senão estacionada a contemplar ilusões. Isso é um alerta deveras importante para todos nós, porque nos convida à reflexão, nos seguintes termos: o que eu fiz nos últimos anos de minha vida foi de fato avanço para o espírito ou simplesmente avanço conforme os padrões e moldes do mundo? O que eu tenho julgado ser uma caminhada, muitos passos percorridos, será que não é senão uma estação, um estacionamento do espírito? Ou de fato tenho caminhado, feito a jornada a mais premente e importante de todas, aquela que se dá portas adentro do coração? Querem ver um exemplo que ilustra muito bem isso? O jovem Saulo, na altura dos seus 30 anos, havia caminhado muito segundo os padrões do mundo. Havia ele angariado tudo o que se poderia esperar de uma vida, digamos assim, triunfante, de uma vida exitosa. Ainda era ele muito jovem, mas já trazia os recursos monetários, o brilho do intelecto, a cultura, muitos títulos, influência, prestígio, reconhecimento, enfim, havia angariado quase tudo aquilo que muitas e muitas criaturas ainda hoje no mundo perseguem invariavelmente, dando a isso todos os esforços do seu ser. No entanto, às portas de Damasco, percebeu ele com o Cristo, sob a luz de Jesus e sob o novo roteiro luminoso que Jesus lhe descortinaria dali por diante, descobriu ele que até então estava apenas estacionado a contemplar ilusões.
o que julgava serem conquistas especialíssimas, percebe que era ainda um culto a certas ilusões que trazia do pretérito, ainda alimentar orgulho e vaidade. E com Jesus, ele vai construir então um novo roteiro, com uma natureza absolutamente diversa. Muitos pensarão, as viagens que ele fez, percorrendo mais de 15 mil quilômetros a pé, a levar a mensagem do Evangelho entre pedradas e chibatadas, foi esse o novo roteiro, o roteiro luminoso que ele descobriu com Jesus? Diríamos, também. Mas antes desse, ele fez um outro, muito mais fundamental. Ele descobriu, até pelas palavras do seu mestre, com quem havia tanto aprendido, Gamaliel, que adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir um novo país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. Paulo descobriu, à época ainda Saulo, um novo país e iniciou então uma nova jornada. Entendendo que sem essa jornada por dentro de nós, a devassar cada escaninho do nosso ser, a lançar e projetar luz em cada cômodo mais obscuro de nossa casa mental, em cada caverna, em cada furna mais ali escondida de nosso mundo íntimo, sem percorrermos esse país e o desbravá-lo, em vão caminharemos do mundo amontoando conquistas que seremos impelidos a deixar para trás. Sem essa, a mais fundamental de todas as jornadas que ele fez no entorno do Mediterrâneo não teriam sido tão exitosas do ponto de vista espiritual. É porque percorrendo a si, conhecendo-se, iluminando-se, ele pôde então preparar-se para fazer dos seus passos no mundo, com Jesus, também um roteiro luminoso, que arrastou em seu encalço multidões, que segue a convidar no transcurso dos séculos uma imensidão de corações a percorrerem também essa trilha de luz, da qual Jesus é o primeiro, o que vai à frente, porque é guia, mas cuja caravana só vem se ampliando. Começou com 12, passou aos 500, hoje quantos serão? E a indagação que fica para nós é, já fazemos parte de fato desta caravana? Ou ainda caminhamos pelo mundo como Saulo, a buscarmos apenas aquilo que seremos impelidos a deixar, acreditando que isso é avançar na vida, que isso seria progresso. Não que os recursos do mundo não tenham a sua utilidade, a sua razão de ser, desde que a serviço da jornada do Espírito, pela conquista dos valores eternos. É isso então o que Emmanuel segue dizendo na mensagem citada, a marcha. Ele diz, para a sabedoria divina, muitos que julgam-se no ápice do caminho estão ainda estacionados a contemplarem ilusões. Porque, em verdade, é preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao Espírito eterno na conquista dos valores internos, na conquista dos valores íntimos. Sendo assim, veremos muitas vezes corações que nem locomoverem-se na terra podiam, mas que avançaram em espírito, trechos imensos da jornada a percorrer. O gigante deitado nem da maca conseguia se afastar. Levado pelos amigos a muitas e muitas cidades, a muitas e muitas casas para falar da alegria de viver, da gratidão ao Senhor, da misericórdia infinita do alto. Ele, estático na cama, avançou quilômetros e quilômetros em espírito. Porque essa é a natureza da jornada. É algo que não se vê com esses olhos, mas que se pode perceber com o espírito. E é isso que precisamos nos indagar. Nossos passos no mundo têm sido passos apenas de uma jornada exterior? Ou têm sido acompanhados de passos também correspondentes, vida adentro, mundo adentro de nós mesmos? Porque foi o que Saulo entendeu, compreendendo também que o Evangelho era então a luz bendita que se acendia para que ele pudesse agora desbravar a si mesmo. Luz emprestada para que acendamos a nossa própria.
a encarnação, com tudo que nela recebemos, é uma luz emprestada para que possamos acender a nossa luz própria. Por isso disse Jesus: andai enquanto tendes luz, a fim de que as trevas não vos alcancem. Ao falar sobre essa orientação de Jesus, Emmanuel nos diz: o que é a nossa vida na matéria, senão uma luz de misericórdia que se nos acende em nossos caminhos. A nós, espíritos que lá no mundo espiritual, na imensa maioria, lidávamos com as sombras do arrependimento, do remorso de outros tempos e de outras escolhas. A nós que no mundo espiritual, diz Emmanuel em outra mensagem, estávamos como que na condição de Lázaro, lá atados pelas culpas e pelos remorsos, mas que pela misericórdia do alto ouvimos então: Lázaro, sai para fora, volta para a vida. Isso é encarnar no mundo, gente. É a misericórdia do Mestre que nos permite nos desatarmos por um tempo das amarras e algemas do pretérito, esquecendo-as momentaneamente, para que aqui, pelo banho do esquecimento e das novas oportunidades, possamos reconstruir nossos destinos, nosso roteiro, agora sob essa luz. Lázaros que vão se desatando do pretérito ao chamado e ao convite de Jesus. Nós, os que tateávamos outrora nas sombras de nós mesmos, mas que agora, tocados pela luz, pelo sol do Evangelho de Jesus, chamados a seguir avançando em busca de nossa própria luz. Esse é o roteiro que o Evangelho nos descortina. Luz de misericórdia que se acende, convidando-nos a encontrá-la, a consolidá-la em nós, para que a nossa vida passe também a brilhar, deixando por onde passarmos um rastro que pelo menos lembre o rastro luminoso de Jesus. Uma vida que pelo menos remeta, nas vidas que com ela puderem conviver, remeta à vida de Jesus. Eis a meta. Por isso, retornando àquela mensagem que citávamos do livro Pão Nosso, capítulo 20, Emmanuel assim a conclui, falando dessa marcha, desse roteiro que temos por encetar. Importa, meus irmãos, trabalhar, conhecer-se, iluminar-se, atender ao Cristo diariamente. É para fixar essa lição em nós que temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a renascer. É para fixar essa lição em nós da importância e da premência de trabalhar, de conhecermos-nos, iluminarmos-nos, atendendo ao roteiro luminoso de Jesus, que é o Evangelho. É para isso que temos nascido, renascido aqui tantas vezes, partilhando das benditas lutas que a terra nos oferta, como adubo aos solos estéreis que ainda somos, como arado que nos abre e nos renova para a vida e para a sementeira. É para isso que aqui temos vindo, partilhando as lutas, gastando os corpos, até o momento em que a luz em nós puder ter sido acesa. Eis o que representa o Evangelho para cada um de nós em nossas vidas. Seguindo com o nosso querido Emmanuel, numa outra orientação que ele nos traz agora, último capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo de número 180, ele nos convida mais uma vez a essa reflexão, entendendo até o contexto em que estamos inseridos, um contexto desafiador, de transição, e é natural que em momentos como esse nos vejamos envolvidos em maiores lutas, porque somos convidados a revisitar os valores, o que temos buscado, os caminhos que enquanto humanidade temos percorrido, a fim de descobrirmos novos. É natural que nos vejamos, às vezes, em dúvida, cercados ainda de sombras, o horizonte, às vezes, parece nebuloso. Mas, em refletindo sobre isso, nesse capítulo chamado Façamos Nossa Luz, que é o último capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel nos diz assim:
A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, então, nesse passo da nossa jornada enquanto humanidade, quando nos vemos ainda envoltos por essas sombras, por essa névoa, em meio da grande noite, é necessário acendamos a nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indubitável que o Evangelho é uma luz que se acendeu em nossos caminhos. No entanto, a luz por fora não nos permitirá concluir o que nos cabe fazer. Jesus não prometeu fazer por nós essa jornada. Ele prometeu sim luz, luz de discernimento, luz de esperança, luz de alegria a todos que se pusessem em caminho. Por isso a promessa no seu Evangelho é: aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Como a dizer que a luz que nos chega por fora chega com um convite para que no dinamismo da vida possamos acendê-la, porque só essa luz irradiada de dentro para fora nos dará verdadeiramente a compreensão que precisamos quanto ao que nos cabe fazer. Nos dará até o poder de influenciar outras vidas, conclamando-os também a essa jornada, a essa caravana da qual tantos já fazem parte, mas perante a qual muitas vezes temos sido os retardatários. Temos relutado em nos ajuntar a esses que marcham resolutos, alegres, esperançosos, aos passos sob a tutela de Jesus. Mas, em seguindo, luz não nos faltará. Em permanecendo à margem, no entanto, contando apenas com a luz de terceiros, os terceiros seguirão. E nós? A que luz recorreremos quando não estiverem mais tão próximos de nós, porque também chamados pela vida a outros planos? É perigoso, diria Emmanuel, repousarmos indefinidamente sob bases espirituais alheias. A misericórdia acende tantas luzes em nosso caminho, mas é preciso fazê-las, acendê-las em nós. É isso que ele está dizendo. E acrescenta mais adiante: é indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. O passado, que insiste em se fazer ainda presente, muitas vezes nos chamará às velhas experiências. Mas é preciso voltarmos para a luz da imortalidade que nos acena mais à frente, chamando-nos a novas sensações, a novas experiências, a novas formas de alegria e contentamento que até então não temos conhecido. Porque, no fundo, nosso coração já está exaurido e saturado dos velhos vinhos ilusórios do pretérito, das sensações, puramente dos prazeres. Ansiamos, todos nós, já tocados pelo Evangelho de Jesus, por eternidade, por imortalidade. É disso que temos fome, é disso que temos sede. Então é preciso avançar para que, como dizíamos, como um dínamo, produzamos luz. Quem já teve a oportunidade de ver aqueles dínamos que tínhamos nas bicicletas antigamente, de onde vem aquela luz? Senão do movimento que imprimimos. Assim também o Espírito. Se mantivermos estagnados, seja na rebeldia, na revolta, na ilusão, no egoísmo, no apego, por mais luz tenhamos recebido do Evangelho e do Espiritismo, a luz estará nos circundar. Mas ainda não a teremos sentido em nós, projetando-a de nosso olhar. Porque os olhos são a candeia da vida, assim nos definiu Jesus. Candeia e não janela.
Na janela a luz vem de fora para dentro, na candeia a luz parte de dentro para fora. E é isso que precisamos entender. Só veremos a vida que nos cerca, as circunstâncias, numa nova perspectiva, quando o que temos aprendido com as luzes de fora for agora luz em nosso olhar, a expressar luz em nosso coração. Então essa é a ideia que Emmanuel está aqui nos trazendo. É indispensável organizar o nosso santuário, a fim de que as trevas não nos dominem, a fim de que não estejamos ainda como Lázaro, atados ao pretérito, ou vagarosos demais, à margem do caminho, não venhamos a estar na condição do cego de Jericó, pedintes ante a abundância da vida. Mas ele, no primeiro movimento que fez de erguer-se, dirigindo-se a Jesus, a ele lhe foi restituída a visão, a claridade da vida. E se no início da passagem temos um cego à margem do caminho pedinte, ao final da passagem, sob o toque e a influência de Jesus, de volta à dinâmica da vida, temos um homem que vê, que caminha e que louva a grandeza e a abundância de Deus e da vida. Ora, quem é esse cego senão nós? O que é esse resultado na vida dele senão o resultado que o Evangelho, roteiro de luz, vai fazendo conosco à medida que nos propomos a percorrê-lo? Por isso ele continua dizendo: é possível marchar, valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Mesma simbologia que vamos encontrar na parábola das virgens. Parece até, no primeiro momento, numa leitura mais superficial, que eram aquelas 5 virgens possuidoras de óleo até muito egoístas. Como assim? Não quiseram compartilhar o seu óleo com as outras 5 para que pudessem também acender a sua luz? Mas não é essa a ideia. A ideia é que luz se acende, cada um acende a sua, mas é preciso que cada um tenha o óleo próprio com que queimar, com que acender-se, porque senão não chegaremos a encontrar o caminho, como elas lá, para as bodas, para entrarem na festa do Rei. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade, e acende o teu archote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por 1 hora, por alguns dias, por muitos anos, mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas, muito fáceis de serem pronunciadas ou registradas. Não se resume aos belos discursos ou a prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Porque, conclui ele ao final da mensagem, avançar sem luz é impossível. O Evangelho, portanto, constitui-se no conjunto de muitas e muitas luzes que para nós foram acesas por aquele que é o sol moral e espiritual deste planeta e de todos os nossos destinos. Jesus começa dando a sua primeira lição já ao aportar neste mundo, falando que sem que os nossos caminhos passem pelas sendas da singeleza, da simplicidade, da humildade, ali expressas na manjedoura, não haveremos de encontrar o caminho para o reino. Passa o seu exemplo, a sua exemplificação, pelo trabalho que ele demonstra na carpintaria ou ao longo de toda a sua vida. E assim, cada cena, cada estação da jornada de Jesus por esse mundo constitui-se de um princípio, de um valor que precisaremos aplicar à nossa vida se quisermos dela fazer um roteiro de luz. Não tão luminoso como o dele, por ora. Um dia lá longe também, mas já um roteiro de luz. Porque tivemos
na vida, na história da humanidade, tantos que assim o foram, tantos que assim se fizeram roteiros de luz, estrelas cadentes caminhando pelo mundo, desde os primeiros seguidores, Paulo, Madalena, Pedro, àqueles mais próximos de nós no tempo e no espaço, Chico, Eurípides, Bezerra, Anália Franco e outros tantos. Por que não atender ao imperativo da vida, expresso desde lá dos primórdios, do primeiro livro? Disse Deus, haja luz, estabelecendo assim o que é o programa da vida e do universo. Para todos nós vigora este imperativo, haja luz. Nas palavras de Jesus, brilhe a vossa luz, resplandeça a vossa luz. Demonstre em vida que o Evangelho é um roteiro de fato de luz, não só pelas lições que encerra, mas sim pelo tipo de vidas que pode produzir. O Evangelho é um roteiro de luz, não só pelas lições sublimes que nos tocam, que nos encantam, mas principalmente pelo testemunho de fidelidade, pelo testemunho de vida que ali foi expresso para nós. Nosso querido Chico resumiria na singeleza que sempre lhe foi característica. Certa feita, indagado sobre isso, sobre os caminhos, disse ele, nós vivemos à busca de caminhos no mundo, tantos e tantos caminhos. No entanto, o roteiro a ser perseguido, a ser percorrido, continua sendo o mesmo, um só, da manjedoura ao Calvário. O resto é atalho e perda de tempo. Que a nossa vida possa ser pensada nesses termos. Cada estação dela marcada com um traço, com um rastro de Jesus. Que possamos viver, como nos disse o benfeitor Emmanuel, de tal modo que mais tarde, ao se lembrarem de nossa passagem por suas vidas, possam as outras criaturas se lembrarem de nós, como quem agradece a presença de uma fonte, como quem agradece a passagem da luz. Aí sim, então, o Evangelho terá sido verdadeiramente por nós compreendido como um roteiro de luz. Não somente lá fora, não só a luz que nos abre os horizontes, que nos encanta, que nos leva às lágrimas, mas agora uma luz que nos acalenta por dentro. Uma luz sentida dentro de nós, porque a própria presença viva do Mestre a nos conduzir aos páramos da luz sublime que nos espera mais além. Lembremos que para todos, nesta vida, se quisermos triunfar, se quisermos sair daqui triunfantes, com caminhos mais direitos, evitando as longas curvas e atalhos de outrora, lembremos que necessariamente em nossa vida haverão de estar ali presentes a estação da manjedoura, do trabalho, do monte, de tudo aquilo que vemos no Evangelho, mas também a sublime estação da cruz. Entendamos a dor como essa oportunidade de coroarmos o nosso amor por Jesus em oferta de fidelidade. Como Emmanuel mesmo registrou, ele que pôde viver aquele momento, estando lá. Ele que viu aquelas cenas que se desdobraram depois daquele encontro entre Jesus e Zacarias. Ele que registrou então no seu livro há 2000 anos, após o julgamento de Jesus na corte de Pilatos, quando aquela corte, aquele cortejo dali partia em direção ao Calvário, registra-nos Emmanuel assim, os romanos que voltavam às suas festividades como se fosse mais um dia comum. Mal sabiam eles que a não muitos metros dali, não muito distante dali, naquele pequeno elevado, naquele pequeno monte, ali se acenderia uma luz para todos os séculos da humanidade. Que a luz do amor, da completa doação e renúncia de Jesus brilhe em nossos caminhos, acenda os nossos corações, para que eles sejam farol não só para os nossos olhos e para a nossa caminhada, mas também nesses tempos tumultuosos e sombrios, que sejam um farol, uma luz para outras vidas que têm tateado nas sombras de si mesma, sem poder encontrar um rumo certo. Que a todos o Senhor nos abençoe, que seja o Evangelho nosso farol de cada dia, e é certo que então, ao aportarmos do lado de lá, na outra margem, poderemos encontrar aqueles que foram antes, mas todos nos abraçarmos como quem já se sente parte da caravana
que aceitou o convite e se pôs a caminho no roteiro de luz. Que Jesus a todos abençoe e ilumine. Muita paz e muita luz.